Seja caso de magia, seja pela ciência, seja uma cópia sutil ou até mesmo uma bem descarada, uma coisa é unânime: todos nós amamos clone. Bem, exceto aqueles que fazem com o nosso cartão de crédito. Mas brincadeiras à parte, hoje o nosso tema será sobre clones. Então pega a sua salada vegana e sua água sem glúten e se assente no sofá para apreciar uma viagem pela ciência. Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo, seja ele micro-organismo, vegetal ou animal. Alguns tipos de clonagem são a clonagem natural, que é o processo de reprodução assexuada de bactérias e alguns fungos, plantas e algas gerando populações de indivíduos geneticamente idênticos. A clonagem de genes, que é a produção e amplificação de segmentos específicos de DNA através de um vetor. A clonagem reprodutiva, que é o processo que consiste na fusão de uma célula somática, que é retirada de um indivíduo animal com um óvulo ao qual foi previamente retirado do núcleo original. A clonagem terapêutica, que é o processo que cria as células-tronco embrionárias que podem ser utilizadas na produção de tecido saudável para substituir tecidos lesionados ou doentes no corpo humano. A clonagem é muito utilizada na agricultura, onde seu principal objetivo é manter uma determinada característica de um determinado ser vivo para que essa característica ajude o produtor a lucrar mais. As primeiras ideias de clonagem surgiram em 1938, quando Hans Sperman, embriologista alemão, propôs um experimento que constituía em transferir o núcleo de uma célula em estágio tardio de desenvolvimento para um óvulo. O curioso caso da ovelha Dolly. A ovelha Dolly nasceu no dia 5 de julho de 1996 no The Roslin Institute. Porém, ela morreu em 14 de fevereiro de 2003 no mesmo local. Essa foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. Os cientistas tornaram pública a experiência somente em 22 de fevereiro de 97, quando Dolly já estava com 7 meses de vida. Dolly foi criada por investigadores do Instituto Roslin, na Escócia, onde viveu toda a sua vida. Os créditos da clonagem foram dados ao biólogo Ian Wilmut, mas esse admitiu em 2006 que Kate Campbell seria, na verdade, o maior responsável pela clonagem. Dolly é uma referência ao nome da atriz e cantora Dolly Parton. Dolly foi clonada a partir das células da glândula mamária de uma ovelha adulta com cerca de 6 anos, através de uma técnica conhecida como transferência somática de núcleo. Apesar dessa sua origem, Dolly teve uma vida comum de ovelha e deu à luz a 6 filhotes que foram cuidadosamente observados em todas suas fases. Em 99, na revista Nature, é divulgada como vítima de suspeita de envelhecimento precoce, uma vez que seus telômeros eram mais curtos que ovelhas normais. Essa questão iniciou uma séria disputa na comunidade científica sobre a influência da clonagem nos processos de envelhecimento, que ainda está a hoje para ser resolvida. A doença que levou à morte de Dolly foi uma doença pulmonar progressiva, que foi interpretada por alguns cientistas como sinal de envelhecimento. E, em fevereiro de 2003, com 7 anos de idade, ela foi abatida para evitar uma morte mais dolorosa devido à infecção no pulmão. Agora eu vou falar sobre os pontos positivos da clonagem. A utilização da técnica da clonagem para obtenção de células-troncos a fim de restaurar a função de um órgão ou tecido. Diminuição ou fim do tráfico clandestino de órgãos. Ajudar casais inférteis que não podem ter filhos, mesmo após anos de tratamento de infertilidade. Melhoramento animal, resgate de material genético, maximização do potencial genético de uma raça. Eu também vou falar dos pontos negativos da clonagem. Técnica de baixa eficiência. Vários fetos morrem durante a gestação
ou logo após o nascimento, grande número de anomalias, envelhecimento precoce e clones seriam maiores do que o normal, denominado a síndrome do filhote grande. E também lesões hepáticas, tumores e baixa imunidade. Para aumentar o nosso conhecimento, agora iremos fazer um top 5 de filmes e jogos que falam sobre clonagem. Em primeiro lugar, Naruto. Bem, Naruto não é bem um exemplo de ficção científica. Ele é, na verdade, um anime do gênero shonen, escrito por Masami Kurumada, que conta a história de um ninja que teve uma besta selada no seu corpo. Nesse caso, os clones teriam um caráter mais místico, já que a clonagem ocorre por meio do chakra, que seria a mistura de uma energia espiritual com uma energia física, e, com um simples selo de mão, são convocados um exército de clones. Fallout é uma saga de jogos produzidos pela Bethesda do gênero RPG e tiro, que se passa nos séculos 22 e 23, porém com uma pegada da cultura americana dos anos 50, que deixa a série com um tom incrível e um dos games mais aclamados, com exceção daquela porcaria que foi o 76. Mas, voltando ao que importa, no jogo, logo quando você inicia e monta seu personagem, você já se depara com uma escolha de salvar sua família indo para a QG da Vault-Tec ou esperar pela morte, já que uma bomba ameaça a todos. A maioria esmagadora dos jogadores escolhe se salvar, porém é descoberto que a Vault-Tec pegava seus refugiados e fazia experimentos para fazer clones. E aí que começa a história do jogo. Star Wars é uma saga mundialmente conhecida e que eu não vou parar para explicar, porque desde 1987 eles ficam lançando um filme a cada 2 anos, então é cerca de 100 horas de filme seguida, fora quadrinhos, séries, é melhor ir direto ao assunto. Enfim, os clones de Star Wars, também conhecidos como Stormtroopers, surgiram no planeta Kamino para servir no grande exército das repúblicas durante a Guerra dos Clones, ou também Guerras Clônicas. Esses eram treinados desde os seus primeiros 10 anos de vida, com o intuito de se tornarem os melhores militares da galáxia. E para encerrar o top 4, Hitman. Hitman é um jogo, quer dizer, na verdade é uma saga, que foi ao cinema. Nessa obra é contada a história do Agente 47, que é um dos maiores clones feita pela Agência Internacional de Contratos, que é uma agência de assassinos de aluguel. Desenvolvido pelo Genesis 2, 5 grandes pais, Hitman é um homem sem emoções, sem limitações e com uma inteligência enorme. Seu único objetivo é matar. Resumindo, é só isso que ele faz. Bem, nosso vídeo está se findando. Então é isso. Obrigado e até mais. Agora vai rolar os créditos. Peraí. Antes do vídeo acabar, queremos dar nossos agradecimentos a 2 professores. A professora Natane, essa aí que aparece na tela, e o professor George, que também está aparecendo na tela. Sem a explicação deles, não conseguiríamos realizar esse vídeo. Então, obrigado pelo apoio que vocês deram. Agora sim, é o fim. Ah, e outro aviso. Fiquem em casa.